Seja bem-vindo ao nosso canal. Temos uma palavra de Deus ao seu coração. Você nos acompanhe nesta mensagem, porque Deus vai falar com você. A oração que pode ser respondida. Porque muitas vezes você faz oração e não obtém resposta. E vem frustrações, aquela coisa toda. Então vamos ver o perfil da oração que pode ser respondida. Nós vemos aqui nas páginas alvissareira da Bíblia Sagrada, em 1 Samuel. Está aqui, 1 Samuel, e fala aqui em 1 Samuel, a partir do capítulo 9, está falando sobre Ana. Ana, esposa de Eucana, muito amada e querida pelo seu esposo, mas desprezada pelas suas amigas, porque não davam filho ao seu esposo. E naquela época um filho era de muita importância no casamento, para alegrar o casamento. Era uma espécie de honra para o pai ter um filho, para a mãe dar um filho ao seu pai. E ela era desprezada, porque não concebia, não dava à luz um filho. Pelo que ela foi à casa do Senhor e começou a buscar. Ela orou com amargura de alma. Ela fez um voto. E ela, diante desse voto, ela fechou uma aliança com Deus. E depois perseverou. Então veja bem, 4 coisas importantes na oração. Orou com amargura, com quebrantamento, com ansiedade de resposta. Ela fez um voto na sua oração. Senhor, eu tenho um pedido, mas eu tenho um voto também. É muito importante quando nós pedimos a Deus, mas nós temos algo também a entregar para Deus, a oferecer para Deus. Então, orou com amargura, com uma alma quebrantada. Fez um voto a Deus. Se me deres um filho. E ela diz a palavra de Deus que perseverou. E ela estava ali na casa do Senhor, buscando a presença de Deus, querendo resposta da sua oração. É isso que acontece com você. Você vai à casa de Deus, ou no silêncio do seu quarto, você busca o Senhor, querendo respostas, e às vezes você não obtém a resposta que você gostaria, porque falta propósito nessa oração. Existe oração egoística, que a gente vai orar e só pede para Deus. Existe oração que você exorta as pessoas, você está orando ali, exortando os irmãos, às vezes querendo ser mais espiritual do que os outros. Será se Deus ouve uma oração exaltada? Oração também que só pedindo, pede, é benção para pai, é benção para mãe, para amiga, é só pedindo. A oração, ela tem que começar com quebrantamento. Ela tem que começar com adoração. Nós temos que dizer para o Senhor que nós o amamos, que Ele é o bem maior na nossa vida. Nós precisamos glorificá-lo, exaltá-lo pela grandeza que Ele é. Como é que você vai pedir uma coisa, o pai chega para o pai já pedindo? Não, você tem que expressar o seu carinho ao seu pai, à sua mãe. É com carinho que se conquista as coisas. E às vezes nós queremos chegar para Deus só para desabafar, falar dos nossos problemas e pedir e mais pedir. Ana foi diferente. Ela foi com um espírito de amargura. E ali ela começou a adorar a Deus. E falar para Ele as suas intimidades. Senhor, eu sou uma mulher amargurada. Sinceridade na oração. Porque às vezes nós não somos sinceros na oração. Nós deixamos de falar aquilo que é necessário falar. Ela diz, Senhor, eu estou com a alma amargurada. Senhor, é você ter liberdade com o Pai para falar do que acontece com você. As minhas amigas me criticam, Senhor. E eu sou triste, porque realmente ela tem filhos. Ofereceram filho aos esposos, são honrados, e eu não ofereci nada. O meu esposo me ama, mas eu não ofereci nada para ele, não tenho filho. Senhor, olha, eu vou fazer um voto contigo. Esse propósito, Senhor, não é só meu.
tu estás incluído nessa oração. Se tu me deres um filho, eu vou ter o privilégio de amamentá-lo, de cuidar dele. Mas depois que eu passar esse período de amamentar o meu filho, carregar nos meus braços, beijá-lo, quando ele chegar à idade X, eu vou levar na tua casa e ele vai ser teu. E esse menino é meu, mas com um propósito teu. Eu não vou passar nem navalha no seu cabelo. Era o voto que faziam antigamente, né? Separava as pessoas especificamente para Deus, e aquele cabelo era a forma de um pacto. Diz, olha, eu não vou passar navalha no cabelo dele, eu vou ter um período de tempo com ele, porque às vezes nós queremos as coisas só para nós somos egoístas, só queremos para nós, só queremos para a nossa família. Nós temos que pensar em Deus primeiro, no propósito de Deus, no reino de Deus. Aí nós vamos pensar na nossa família, vamos pensar nos nossos semelhantes. Essa oração foi ouvida, você sabe por quê? Porque ela foi com o espírito quebrantado diante de Deus. Ela adorou a Deus, ela fez um voto com Deus e ela perseverou. Muitas vezes você começa a orar e desiste logo cedo, antes de receber a resposta. E ela esperou a resposta, ela perseverou. Muito importante na oração, o quebrantamento. Antes de tudo, a adoração a Deus e depois a perseverança. E vinha uma grande prova para aquela mulher. Ela foi exortada pelo sacerdote. O sacerdote via ela orar e malmente ela abria a boca, não saía voz. E ele entendeu que ela estava embriagada. E ele repreende duramente, mulher, por que tu não deixas de ser ébria? Por que tu não deixa a bebida, o vinho forte? Ali, se fosse uma mulher, tem muitas pessoas que não estão preparadas para receber a bênção. Qualquer coisinha se entristece, desiste. Ela poderia se sentir ofendida pela fala do sacerdote, mas era uma mulher quebrantada. O alvo dela era receber a bênção. Que o teu alvo seja esse. Que os intempéries da vida não venham querer tirar o bem melhor, o teu alvo melhor, o teu foco maior, que é Deus. Ele disse, não, Senhor, eu não estou embriagada, não. Eu não sou viciado em bebida. Eu tenho uma alma amargurada, eu confesso a ti que eu estou aqui tão amargurada que eu consigo me concentrar ao extremo sem abrir a minha boca. Estou concentrada aqui em Deus. E eu fiz um voto para Deus. Se Deus me der um filho, eu vou ter o privilégio de tê-lo, dar ao meu esposo, vou abraçá-lo. Mas depois disso, eu vou entregar na casa do Senhor. Ele vai te ajudar, sacerdote. Ele vai ficar à disposição de Deus. Então, quando você ora que o seu propósito está para o seu bem e para o bem de Deus, aí há resposta da oração. Se você tem um propósito, faça um propósito com Deus. Senhor, eu quero ser abençoado, porque eu penso no teu reino também. Eu quero abençoar o teu reino também. Essa oração é uma oração compartilhada. Essa oração é uma oração com propósito. Não é só para mim, está interligado entre eu e ti. Se tu me abençoares, me der um filho, eu vou abraçá-lo, eu vou cuidar dele. Mas vai chegar um tempo que eu não posso ser egoísta e querer só para mim. Eu vou levar a tua casa e ele vai servir o sacerdote, ele vai te servir. Aí surge Samuel. Então, ela orou com amargura de espírito, com quebrantamento. Ela fez um voto a Deus, ela perseverou. Foi exortada e mesmo assim não levantou a sua voz. Ela foi humilde com o sacerdote e confessou para ele porque daquele estado ela estava com o espírito amargurado e esperava de Deus uma bênção. E essa bênção que Deus iria entregar para ela ia devolver para a casa de Deus. Faça um propósito com Deus. Senhor, eu quero ser abençoado, para me abençoar o teu reino. Eu quero abençoar a minha família, naturalmente, mas eu quero abençoar o teu reino também. Oração compartilhada, oração com compromisso. Que Deus venha te abençoar. Que você não se esqueça de ler em 1 Samuel capítulo 1. Aqui fala sobre Eucana, né? Que era o esposo de Ana.
que amava muito Ana, mas Ana estava triste porque não poderia retribuir o seu amor dando um filho. Então apelou para Deus. Quando as coisas estiverem difíceis ao teu alcance, existe um ultimato, é Deus. Quando as coisas são impossíveis para nós, são possíveis para Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda. Não se esqueça, a oração respondida é aquela que você tem um propósito, não só para você, mas para Deus. Fica na paz, que Deus te abençoe.